Cada dia tem sido mais raro, infelizmente, vermos as famílias consagradas ao Senhor e, ao mesmo tempo, servindo ao Senhor com toda alegria. O Senhor nos concede, nesta manhã, é um privilégio, e especialmente para a família, uma grande responsabilidade. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder do céu e na terra, tem dado à igreja oficiais, presbíteros e diáconos, para governá-la e para auxiliá-la em seu santo nome, e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam, e são chamados ministros da palavra, e outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Em prova disso, lê-se em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E em 1 Coríntios 12:29 especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado em seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. Atos 20, 17, 18, 28 e 35. E os encontramos em Jerusalém sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e chamados os irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim, em Atos 15, 23. Os apóstolos, os presbíteros e os irmãos, aos irmãos dos gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte do governo, disciplina e superintendência das igrejas a que pertencem, e da igreja em geral, quando para isso chamados conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra. No desempenho de seus deveres, e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos de seus pecados. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes e admitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã, e quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com outros presbíteros ministros da palavra. Presbítero Cláudio, por gentileza, vem aqui à frente, desculpe. Desculpe, meu irmão, você me escapou do campo de visão. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento de seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os braços destes seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. São as instruções para o presbítero regente da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quais são as instruções para os nossos queridos diáconos? Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto como era a seus pés que se depositava o preço do que se vendia, com o fim de ser esse produto empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. Lê-se em Atos 4, 34 a 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. De Atos 6, de 1 a 6, vê-se, porém, que tendo crescido o número de discípulos e havendo-se suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem dentre si 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse serviço. Diz a Escritura que esse discurso agradou a toda a multidão, e que eleitos 7 varões foram estes apresentados aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja cristã. Que este ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja, prova-o o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E assim também a descrição de suas qualificações em Atos 6:3 e 1 Timóteo 3, 8, 10, 12 e 13. No primeiro desses lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no último, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, em se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa. Compete, pois, aos diáconos, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos. Segundo, distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Terceiro, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem do templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são nas igrejas os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. Queridos, como é importante resgatar as nossas funções em um tempo onde cada vez mais a igreja tem esquecido a sua história, tem esquecido a sua doutrina, tem esquecido seus costumes saudáveis e muitas vezes tem preferido ideologias, crenças, regras, costumes que nada tem a ver com o que a palavra do Senhor nos ensina. Visto como haveis sido eleitos presbíteros regentes e diáconos por esta igreja e tendes declarado aceitar este cargo, exorto-vos a que respondais sinceramente às perguntas que faço a fazer-vos. Credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim. Sustentais e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbítero regente e diácono desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Louvado seja Deus. Convido a igreja a colocar-se de pé e que a igreja possa responder às seguintes perguntas. E vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbítero, regente e diácono? Sim. Prometeis tributar-lhes toda a honra, animação, encorajamento e obediência do Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Louvado seja Deus. Convido o nosso irmão presbítero Tiago Bolsas para que faça esta oração, colocando diante do Senhor
nossos queridos oficiais recém-eleitos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, Senhor, fazendo este momento, Senhor, de instalação e posse dos novos oficiais eleitos, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a nossa igreja, Senhor, através desses homens que foram eleitos do Teu povo, Senhor, para que possam exercer o seu mandato, a sua função aqui na igreja, que eles também sejam iluminados, Senhor, para que possam conduzir a nossa igreja da melhor forma que Tu queres, Senhor, que tudo é feito conforme a Tua vontade, tanto a nós, quanto aos nossos oficiais eleitos e já eleitos há um tempo atrás. Que o Senhor possa nos acompanhar, nos iluminar, Senhor, guiar nossos passos, Senhor, para que todos os dias possamos ser um rebanho, Senhor, agradável a Ti, que possamos manter a Tua casa com zelo, com organização, Senhor, e também auxilie todos os oficiais, os que estão aqui sendo instalados, e também os demais que já estão eleitos, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por gentileza, queiram ajoelhar-se. Graças Te rendemos, ó Pai Celeste, pela bênção, pela oportunidade e pelo privilégio que tivemos no domingo passado de externar a nossa vontade, colocando Teus 3 servos, dos quais 2 estão presentes nesta manhã, designados para os cargos às quais cremos que foram pelo Senhor chamados. Um mandato de 5 anos, de muitas responsabilidades, em um mundo que a cada 5 meses parece que se torna outro. Colocamos diante do Senhor a vida de Teus filhos, rogando que o Espírito Santo venha sobre eles com muita sabedoria e com todos os seus frutos, para que Teus filhos possam desempenhar as funções pelas quais foram eleitos pela Assembleia dos Santos, nesta Tua casa, neste Teu santuário. É a nossa oração a Ti, rogando ao Senhor que aquilo que ligamos aqui na terra esteja por Ti ligado no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Colocai-vos de pé, queridos. Tal como preceitua a Igreja Presbiteriana do Brasil, com muito carinho, com muita alegria, os declaro recém-instalados para mais um mandato de 5 anos de serviço e de amor. E que nesses 5 anos, irmãos, permaneçam como sempre foram, especialmente o Tiago, desde que nasceu, abraçado ao Pai, fazendo parte do corpo de Cristo e servindo ao Senhor.
Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção estarmos juntos nesta manhã de domingo. Hoje é dia 5 de setembro de 2021 e temos a alegria de, ao longo de todo este culto, entregarmos a nossa nação ao nosso Pai. Tudo pertence a Ele, mas cabe a cada um de nós colocar o nosso coração, a nossa consciência cativa à soberania do Senhor. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos de 14 e 15. Eu convido o nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias para que faça a abertura deste culto ao Senhor, conduzindo-nos nesta leitura. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ler e nos colocarmos, logo após em oração, para louvarmos o Senhor, que você possa na sua casa se desligar aí das coisas paralelas e louvar a Deus, prestar um culto que só a Deus é devido. Leiamos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entrarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Esteja você também em oração, que os ouvidos de Deus estão abertos para te escutar. Com o Senhor
Queridos, há uma esperança para o nosso país. Nós, da Igreja Presbiteriana da Tijuca, aqueles que já são membros sabem disso, você que tem a oportunidade de conviver conosco pelos nossos cultos online, pelas nossas atividades pela internet, talvez não nos conheça. Nós somos uma igreja onde cada membro tem a sua opinião e cada opinião ela merece ser respeitada. E como igreja nós somos de uma única posição, a posição do que diz as Escrituras, que nós devemos orar por todos aqueles às quais o Senhor entregou a autoridade. Nas últimas eleições para presidente, nós tivemos a oportunidade de, neste culto, colocarmos diante do Senhor a vida de todos os candidatos nominalmente. Embora cada um de nós tenha a sua opinião acerca de qual candidato era melhor ou não era bem preparado, o importante é que todos nós concordamos que se o Senhor não abençoar a terra, o que será de nós que nela convivemos? E hoje, neste culto, nós temos essa oportunidade de nos colocarmos como nos ensina as Escrituras, conforme já lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós faremos agora e, colocando diante do Senhor a nossa pátria, cantemos o hino nacional brasileiro. Brasil de amor eterno.
justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos destes homens, mães de ti, pátria amada, Brasil. Meus irmãos, agora nós vamos ter o nosso momento de adoração ao nosso Senhor. O texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 33, versículo de 1 a 5, que nós vamos ler para nos preparar para esse momento, que diz assim: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, trangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Todos. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Aleluia. Que nós possamos cantar com bastante alegria esse hino de número 377. Cantemos. Uma voz
Obrigado a Deus por essa manhã, estarmos na sua casa, Senhor, e ter a certeza que os seus olhos estão abertos para nos vigiar, e seus ouvidos também, Senhor, nos escutando. Receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, escute, a Deus, a nossa oração, escute o clamor do seu povo, ó Pai. Tempos difíceis nós estamos vivendo, tempos de instabilidade, incerteza, mas sabemos que se o povo se humilhar e orar, o Senhor escuta a sua nação e atende, Senhor, o clamor do justo. Fica conosco, ó Pai, fica com a Igreja Presbiteriana da Tijuca, para que ela possa te louvar cada dia mais e mais. Atende, Senhor, a oração daqueles que aqui estão. Muito obrigado por tudo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Queridos, é tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. E para este momento de confissão, convidamos a nossa irmã Thelma Mello. Bom dia, irmãos. Estamos nos preparando para um momento de confissão dos nossos pecados e também lembrarmos de todos aqueles que sofrem, que carecem da misericórdia do Senhor. Então, nos coloquemos diante do altar do Senhor com pureza de coração e na certeza de que Ele nos ouve. E o texto para esse momento se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Todos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Louvemos ao Senhor nesse momento com o hino 378 do Inário Novo Cântico, nos preparando para o momento da oração silenciosa. Nosso
Pai bendito, colocamos diante do Senhor a vida do nosso país. O que será de nós, contribuintes? O que será de nós, população? O que será de nós, cidadãos brasileiros, se aqueles que nos governam estiverem contrários à Tua palavra? Pedimos-te, ó Pai, que Tu abençoes todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, desde o nosso síndico, desde o nosso subprefeito regional, desde aqueles, ó Pai, que administram entidades de classe, associações de classe, às quais fazemos parte na nossa vida comum, os nossos médicos, que detêm autoridade sobre os nossos tratamentos. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, o vereador, prefeito, deputados federais, estaduais, nossos senadores. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso presidente. Que Tu abençoes, Senhor, também todos aqueles, os nossos governadores. Que o Senhor abençoe todos os prefeitos, todas as autoridades políticas. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso judiciário, homens e mulheres que detêm o poder de aplicar a lei. Sabemos que Tu és totalmente justo, por isso te pedimos, ó Pai, que a justiça em nosso país seja exercida conforme a Tua justiça. Clamamos, Senhor, por todos aqueles que detêm autoridade sobre nossas vidas como cidadãos brasileiros. E pedimos ao Senhor que Tu abençoes a vida de cada um deles que integra o poder executivo, legislativo, judiciário, que gozem de plena saúde, que gozem de plena paz, que os relacionamentos pessoais sejam eivados de muita alegria. Dá, Senhor, a esses homens e mulheres as Tuas bênçãos, para que eles possam ser gratos a Ti e possam administrar a nossa nação olhando para nós, o cidadão comum, o cidadão de bem, que quer tão somente saúde, emprego, educação. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a liberdade de progredir e prosperar em nosso país, conforme a Tua palavra. Entregamos a vida de cada um deles diante do Senhor. E da mesma forma, Senhor, queremos Te pedir perdão, porque todos aqueles que saem da vida comum para a administração são oriundos da população. Infelizmente, muitos de nossos políticos são o reflexo da população brasileira. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos por tantas vezes que não queremos o bem do nosso país. E por isso reafirmamos a Ti, ó Pai, que o nosso desejo é que todos aqueles que receberam a autoridade do Senhor, dos mais diversos poderes que compõem a nossa nação, recebam do Senhor a Tua bênção, para que sejam gratos a Ti. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos traz uma declaração de perdão. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 7. Leamos todos a uma só voz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, Cláudio. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo, a nossa nação. Amém. Vamos receber agora a palavra do Senhor. Eu gostaria que você se juntasse a nós em oração, não apenas por esse culto que você também está participando, mas também por todas as pessoas no Brasil e no mundo que estão neste momento recebendo a palavra do Senhor para as suas vidas. Oremos com a nossa irmã Thelma Mello. Oremos, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, para neste momento do culto, no qual receberemos a Tua palavra, Senhor, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para ouvir, Senhor, o que Tu tens a nos dizer. Te peço, Senhor, pela vida do reverendo Anderson, que será o mensageiro no culto de hoje, que ele possa, Senhor, receber de Ti
o que tu queres dizer aos nossos corações. Fica com ele, com a sua família, bem como, Senhor, todos os pastores, missionários, obreiros que estão por esse Brasil afora, Senhor, no dia de hoje, proclamando a tua palavra, Senhor. Vivemos tempos difíceis, Senhor, mas os teus servos estão firmes na pregação da tua palavra, Senhor, e que ela encontre, Senhor, terreno fértil. Que possamos, Senhor, a partir da tua palavra pronunciada, nos tornarmos pessoas melhores, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, capítulo de número 7, versos de 1 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 15. Leamos todos a uma só voz. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois todos os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Sentai-vos, queridos. Muito obrigado. Nós temos 2000 anos de cristianismo. E com 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de costumes, de tradições, de dialetos, de vocabulário específico, de jargões. São 2000 anos de história. Será que muita coisa mudou nesses 2000 anos de cristianismo? Mudou ou não mudou, gente? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Por exemplo, até pouco tempo atrás nós tínhamos igrejas, e aí temos o exemplo da Assembleia de Deus, que é a que mais vem à mente, que a mulher não podia usar calça jeans. Aliás, não podia usar calça. Por quê? Por quê? O que estabelece o que uma pessoa pode ou não pode fazer na igreja? Eu sei que vocês sabem, mas vocês estão com receio. Não tem problema não.
não se podia usar porque era considerado pecado. Ora, se não é pecado, por que eu não posso fazer? Mas era dito que era o quê? Pecado. Regras de hoje, quer seja de estética e de asseio, tanto femininas quanto masculinas, antigamente não podiam ser executadas porque eram consideradas o quê? Pecado. E é uma pena que o nosso horário, né, talvez até permitisse, mas pela faixa etária, nossas criancinhas estão aqui. Porque dava para conversar muita coisa sobre regras de estética e asseio no passado, que eram tidas como pecado. Mas hoje é até feio você tocar nesse assunto, porque afinal de contas, pelo amor de Deus. Mas dá para encostar em uma, pelo menos. Antigamente, não sei se Maria Fernanda sabe disso, não sei se Stefani, se Maria Alice sabem disso, ou Isabel, ou Davi, ou Paulinha, mas vocês sabiam que antigamente a pessoa tinha que dormir com um pijama que cobrisse o corpo dela inteiro? Vocês sabiam disso? Vocês sabem por quê? Porque se Cristo voltasse e você fosse chamado, você fosse arrebatado, você não podia subir ao céu pelado. Imagina, em uma época onde não havia tanto ar-condicionado, mas você tinha que dormir com seu pescoço coberto, com seus braços cobertos, com suas pernas cobertas, porque se Cristo voltasse, você não podia ir ao céu nu. Hoje, nós falamos sobre isso. Deixou de ser pecado? Não tomava-se decisões nessa época porque era pecado? Pecado vem e vai? Depende de quem leu, de quem diz. Por exemplo, como não deixar de lembrar de uma história que eu vi lá em Paulo Afonso, quando, chegando lá em Paulo Afonso, vi que a nossa igreja presbiteriana lá, ela era como se fosse uma Assembleia de Deus nos seus costumes e tradições, mas o sistema de governo presbiteriano. Então tinha pastor, presbíteros, diáconos, assembleia para eleição, mas fora o sistema de governo, os costumes eram totalmente assembleianos. E aí uma vez eu perguntei para o meu presbítero Elias, lá de Paulo Afonso, Elias da Costa Santos, Elias, por que que aqui vocês parecem mais Assembleia de Deus do que a igreja presbiteriana? A pergunta que um rapaz de 24 anos vai fazer para um outro que nunca saiu de lá. O Elias disse, não, nós somos presbiterianos. Sim, mas vamos lá. Por que que, por exemplo, na Assembleia de Deus, as mulheres usam saia e na igreja presbiteriana, na segunda igreja presbiteriana, a maioria usa saia, mas eu vejo na primeira igreja presbiteriana, que é a maior, as mulheres usando calça normalmente, como até se fosse no Rio de Janeiro. Por que essa diferença? Elias disse, pastor, isso foi na década de 90. Está na cabeça assim? Sim. Porque aqui na igreja sempre foi que a mulher tinha que usar saia comprida. E o homem tinha que usar calça. Perfeito. E o que aconteceu na década de 90 que isso mudou? E a resposta dele foi, é que veio uma família de São Paulo. Essa família de São Paulo tinham 3 meninas. E essas meninas já chegaram de calça e ficaram tudo de calça e a igreja foi ficando de calça. Eu disse, perfeito. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eles tinham dinheiro, não tinha? Oxe, era a família mais rica da igreja. Ah, agora está explicado. Deixou de ser pecado. Que entrou o dinheiro. Explicou. Que falar, por exemplo, de 2000 anos de tradição na estética. Sabe por que muitos crentes no passado não usavam barba? Sabe por quê? Porque pegavam aquele texto onde José, quando foi trazido da prisão para se apresentar a Faraó, para decifrar o sonho de Faraó, a Bíblia diz que quando José foi tirado da prisão, antes de se apresentar a Faraó,
tiveram que rapar-lhe o quê? A barba. E qual é a nossa surpresa quando ouvi uma história certa vez que o rapaz, participando de um coral, ele foi impedido pelo regente porque ele estava de barba. E ele pediu o texto bíblico, olha, não tenho dificuldade, não vou morrer, eu caio de pelo. Mas qual o texto? E o regente foi lá, tirou esse texto e disse, ó, se José se apresenta a Faraó sem barba, como o irmão se apresentará a Deus de barba? Em 2000 anos nada mudou? Certa vez na década de 90, na época que não tinha internet, você tinha que ir na locadora para pegar filme, não tinha streaming. E aí chegando em uma locadora para, como sempre, alugar um filme evangélico que dizia que o mundo ia acabar amanhã, ou que o mundo acabou ontem, e se você alugou o filme é porque você ficou para trás. E aí fui alugar lá na Rio Branco, uma locadora tão boa, rapaz. Fui alugar esse filme, e aí estava uma discussão sobre a roupa. E a conclusão que se chegou naquele balcão, eu lá com minha capinha de filme para poder locar, a conclusão que eles chegaram é que roupa de homem era roupa de homem, roupa de mulher era roupa de mulher e ponto. E eu concordei, que afinal de contas é isso aí, né? E aí, quando o mais entusiasta falou para o moço do balcão, o senhor está certo, roupa de homem é roupa de homem, roupa de mulher é roupa de mulher. O do balcão perguntou para ele, amém, meu irmão? Ele, amém. Aí o do balcão disse, então agora eu vou falar com você do seu bigode. Porque a Bíblia diz que o homem não pode ter bigode. E na época eu não tinha nem idade para ter bigode, eu falei, seu moço, é só esse filme aqui, ó, Deixados para Trás, volume não sei o quê. Se bobear, eu até fiquei e não estou sabendo. Dá para mim, por favor. Isso, pegando década de 80 para cá. E nesses 2000 anos, tem pecado que deixou de ser pecado? A palavra do Senhor nos diz, olha como é que começa o texto. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, não eram todos, alguns, comiam pão com as mãos impuras, isto é, vírgula, por lavar. Que texto emblemático. Essa introdução aqui já define o texto todo. Sabe por quê? Imagina a cena. Jesus está vendo seus discípulos. E, claro, ele está vendo e também está comendo, que Jesus não recusava comida em ambiente algum. E ele vê que os seus discípulos estão pegando pão, estão saboreando o pão. E os fariseus perguntam para Jesus por que os discípulos dele não lavam as mãos para comer o pão. Só que eles perguntam isso para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Eles perguntam isso para Deus, cujo corpo é associado na comunhão ao pão. É como se perguntasse o seguinte, Senhor Jesus, cuja referência de corpo é pão, é inadmissível que alguém te saboreie, que alguém te aproveite, que alguém te sorva, que alguém te introjete, se não estiver de acordo com os nossos costumes. Você entendeu agora para Jesus o peso da pergunta? Não era uma coisa tão vapt-vupt, lavou a mão na torneira que nem existia na época, estava tranquilo, não. O costume dizia que você, para lavar as mãos, tinha que começar lavando as mãos apontando para cima, para indicar que Deus era todo-poderoso, apontando para frente, para indicar que era necessário purificar também em relação ao próximo, e apontando para baixo, e jogando para baixo a água, dando a entender que a impureza estava saindo de você. E aí sim, você seria considerado puro. O que perguntam para Jesus é o seguinte, é possível comer o pão sem antes seguir a tradição? É possível alguém aproveitar o pão sem primeiro estar puro de acordo conosco?
Para Jesus, a pergunta é basicamente o seguinte: Senhor, é possível alguém estar em ti sem que receba de nós a chancela? Por isso, agora você entende a resposta de Jesus. Porque eles perguntam, essa perguntinha simples, né? Na época não tinha vigilância sanitária. Não sabiam o que eram micróbios, micro-organismos, não sabiam nada disso. Mas para nós, do século XXI, parece uma pergunta óbvia. Você não tem que lavar as mãos antes de comer? Mas o sentido não era esse. O sentido era outro. E a resposta de Jesus tem a ver com o sentido daquela época. Porque para uma pergunta tão simples, Jesus vem com uma resposta. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Mas espera aí, Jesus. Os homens estão perguntando na inocência. É para lavar a mão antes de comer, papai do céu. Cuidado. Cuidado com essa inocência toda. Esse querer fazer o bem, mas está tão eivado de maldade. Para Jesus a razão é simples. Eles querem colocar a tradição de que eles mesmos conseguem purificar-se. E só depois da purificação do homem, eles entendem que é possível receber, absorver, se nutrir do pão. Se Jesus diz, tem que lavar a mão primeiro para depois comer o pão. O que ele estava dizendo para os homens que o perguntaram? Primeiro nós, depois o pão vivo que desce do céu. Queridos, nesta manhã a nossa pergunta é muito simples. Existe alguma coisa que nos impede de absorver o pão por completo? Ele é o pão vivo que desce dos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não apenas o pão material, mas o pão nosso que é o Senhor Jesus, me dá ele hoje. Existe algo que nos impede de absorver totalmente o Senhor Jesus? Quantos crentes podiam estar com uma vida, com uma intimidade com Deus há anos-luz de progresso, mas ainda caem nos mesmos fundamentos, ainda questionam se Deus é amor, ainda questionam a vontade de Deus, ainda ficam em dúvida se são salvos, não entendem que é necessário perdoar o outro, acham que a vida, na verdade, é um vem a mim. Acham, inclusive, que a Escritura é somente do jeito que aprenderam. O que nos prejudica de viver, saborear, absorver este pão vivo que desceu do céu? Jesus nos explica. A palavra do Senhor diz no verso de número 5: interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a nossa tradição? Olha isso. Para Jesus, a primeira coisa que nos impede de absorver, de saborear, de comer o pão vivo que desce dos céus, é a arrogância. Leva a mão não, Deus, mas o Senhor está deixando correr as coisas muito solto. Olha o mundo como é que está. Ah, se eu estivesse no seu lugar, Deus, já tinha resolvido tudo. Deus, se o Senhor sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem? Ah, se eu estivesse no teu lugar, tinha resolvido na hora. Meu Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu morria na matança dos inocentes, porque é melhor sofrer sem saber com 1 ano e meio, 2 anos, do que com 33. Ah, meu Deus, se eu estivesse no seu lugar, esse mundo seria todo diferente. Corpo humano, eu ia mudar ele todo. Esse jeito que o corpo é feito, não sei. Ia dar uma alterada. O mundo, eu ia alterar também. Ah, meu Deus, se eu fosse o Senhor, ou se o Senhor tivesse me chamado para uma assessoria, eu já ia te adiantar que o caldo ia entornar. Ou alguns dizem,
é mistério de Deus, mas eu não entendo até hoje. E por isso que eu fico meio assim, de achar que o diabo é ruim em tudo. Porque afinal de contas, se Deus sabia que a estrela da manhã ia se rebelar e levaria 1/3 dos anjos com ele, por que que Deus criou o diabo? Deus é bom, é amoroso, mas a gente não pode dizer que ele erra, né? Mas assim, não faz muito sentido. Aí Deus está encarnado em figura humana, suando. Ele sabe todas as glândulas que ele tem no corpo. Ele vê em tempo real a eternidade. Nós ficamos embevecidos quando Matrix mostrou um homem vendo código binário na sua frente o tempo inteiro. Isso não é nada comparado ao que Jesus está vendo o tempo todo. Ao ponto de, diante de Pedro, dizer: Pedro, Satanás te pediu ao meu pai para te peneirar. E Pedro, silêncio. Agora? Foi aqui? Ele está aqui? O pai está aqui? Ai, ai, vou para onde? Jesus está vendo tudo. E para esse Deus que vê tudo, que sabe quantos pelos tem no rosto, quantas glândulas ele tem, a quantidade de suor que ele já colocou para fora naquele dia, ele sabe tudo, ele está vendo ele morrendo, ele está se vendo ressurreto, ele está se vendo na rebelião, na eternidade, ele está se vendo conversando com Adão, ele está lá conversando com Josué, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque para ele o tempo não existe, o que existe é ele. Vem os homens e dizem: vem cá, esses caras que andam contigo aí, não estão de acordo com a gente não. Como é que pode comer pão sem estar de acordo com a tradição humana? Arrogância. Sou eu que sei. Quem sabe sou eu. Deus, eu acho que eu posso dar uma assessoria. Ao ser humano, não tenha dúvidas. Para resolver o problema da família de Ciclano, me bota lá plantado naquela casa 15 dias. Eu resolvo. Para resolver o problema no negócio de fulano, me bota lá, 1 mês está resolvido. Para resolver os problemas do prédio, me bota de síndico, evacua o prédio 2 meses, volta todo mundo, vê como é que já está outro. Quem sabe sou eu. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de número 4 e 5. Para você que se encontra revoltado, amargurado, com ódio do bem no coração, em relação, aspas e fecha aspas, a ódio do bem, por qualquer que seja a vertente, ideologia, pensamento político, ideológico, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de... Essas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você quer ver o Brasil mudar? Só você mudar. Só isso. Antecipando temas futuros, há pessoas que sabem resolver o problema do país, só não resolve o problema de casa. Por ela, determinados nichos políticos e ideológicos seriam exterminados, mas não percebem que tudo isso está dentro da sua casa, no coração da sua mulher, do seu marido, nos seus filhos ou nos seus netos. Ele trabalha com estruturas, enquanto Deus, ele trabalha com o coração. Vocês não entenderam ainda que certas mudanças são irreversíveis, porque a Bíblia diz que assim haveria de ser? E você não entendeu que por conta de ódios do bem,
em relação a partidos de esquerda, direita, centro, interno, externo, qualquer que seja a vertente, você pode estar perdendo a sua família. Você pode estar perdendo a tua mulher, teus filhos. Você pode estar perdendo seus netos. Enquanto estes políticos, acredite, eles não sabem quem você é. E no dia da adversidade, não é a eles que você vai recorrer. A arrogância nos prejudica de comer esse pão vivo que desce dos céus. Segunda coisa que nos prejudica, a palavra do Senhor diz, verso de número 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, vírgula, o quê? Hipócritas. Meu Deus, quanta hipocrisia, quanta falsidade, quanto fingimento, quanta teatralidade. E Jesus diz, e ainda especifica, você quer saber o que é hipocrisia? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está, quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus. Para quê? Para as novas levar aos boas novas que vêm de onde? Quais são? Cadê você levando essas boas novas aos perdidos? A Anne toca bem demais, coisa mais linda, a gente começa a cantar isso aqui, olha, é a escada de Jacó, você vê, você está lá em cima, está lá embaixo, está no céu, está olhando tudo, quero ser um vaso de bênção. Só que amanhã tu não entrega um folheto, meu amigo. Só que nas suas redes sociais você não promove um versículo. Há tantos, e claro, cada ponto de vista é um ponto de vista, que dizem, não tenho redes sociais porque só tem ódio. Espalhe você o amor. Esse canal é dedicado somente ao amor, somente ao Evangelho. E todo dia eu vou compartilhar um versículo que Deus me tocou no coração. Pá! Faz isso. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu. Nós cantamos bem, mas é a nossa prática. Eu me consagro, divino Senhor, mas é uma consagração de uma teatralidade dominical, mas dízimos e ofertas passam longe, meu amigo. Está nem aí. E ainda que enfatizemos, é a gratidão. Nem aí. Não, porque Schleiermacher diz que na questão do ofertório, não, porque a teologia bíblica do Novo Testamento diz que na questão do ofertório, não, porque Schopenhauer fala que é a questão do ofertório, não, porque a teologia fala que é a questão do ofertório. Eu me lembro do texto de Abraão, antes de Novo Testamento, antes dos salmos, dos profetas, antes da lei, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém. Onde era Salém? Não sabem. Quem era Melquisedeque? Também não sabem. E Melquisedeque é chamado de sacerdote, mas já havia religião judaica naquela época? Não, Abraão estava começando, amigo. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque traz o quê? Traz pão, traz vinho. E Abraão olha para Melquisedeque e sabe que aquela pessoa é outra coisa. E Abraão entrega a ele o dízimo. Tinha dinheiro naquela época? Era moeda? Era colar? Era cheque? Era TED? Era DOC? Era Pix? Ele entrega, não porque ele vai perder, ou não porque o rei de Salém precise, mas é o seu gesto de gratidão, porque quem encontrou com aquele sacerdote já encontrou quem devia encontrar nessa vida. E aí Jacó, foragido, faz um voto. Se o Senhor for comigo e nessa jornada que empreendo, se me der roupa para vestir e comida para comer,
certamente te darei o dízimo. Mas a teatralidade de hoje, a hipocrisia de hoje, faz com que os crentes digam o seguinte: não, em Jesus foi abolido isso aí. Melquisedeque, rei de Salém, com pão e vinho. Abraão entrega o dízimo. Mas para os crentes de hoje, Jesus não tocou no assunto. Mas quando queremos fazer uma inseminação artificial, aí o crente ora a Deus, pedindo para Deus abençoar uma coisa que ele não tocou nesse assunto. Quando nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos pais estão encaixaçados, entravados na maconha, no ópio, na cocaína, no crack, nós pedimos ao Senhor que os proteja. Mas Jesus não falou de maconha, cocaína, ópio, crack, não falou. Para algumas coisas que Jesus não falou, nós oramos. Para outras coisas, parece que não é necessário tocar no assunto. Se o tesouro nos céus é do tamanho da gratidão que nós temos a Ele, como está o seu tesouro na eternidade? Hipocrisia, falsidade, fingimento, teatralidade, a fala não condiz com o coração. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Pastor, como se deve jejuar? Pastor, como devemos dar esmolas? Pastor, como se deve orar? Mateus capítulo 6, verso de número 2, com a palavra Jesus, porque somos cristocêntricos, tudo deve emanar dele. Como devo dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto Como devo ajudar o próximo? Sabe o que Jesus diz? Só não ser hipócrita, já ajudou. Como devo orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, verso de número 5, Mateus 6, porque gostam de orar como? Em pé, nas sinagogas e aonde? Nas pracinhas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê faz o quê? Te recompensará. Pastor, como devo jejuar? É que eu tenho intolerância à lactose, é que eu tenho que tomar um remédio 3 em 3 horas, é que esse remédio ele não desce se não for com água. Pastor, o próprio comprimido já pode ser uma comida. Pastor, é que eu não posso deixar de comer tal coisa. Como eu devo jejuar? Deixa Jesus responder. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os... Mas pastor não me respondeu. A água que eu tomo no meu comprimido quebra o jejum? Você não entendeu ainda. Qual é a regra de Jesus para o jejum? Quando você for jejuar, não pareça com os hipócritas. A palavra do Senhor ainda diz, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, lava o seu cabelo. Pode lavar o cabelo, pode lavar o rosto. Porque o objetivo do jejum, o motivo de fazer isso, lavar o cabelo, lavar o rosto, é para que você não esteja parecendo que jejua, só isso. Tá, pastor, mas e o meio copo d'água? Ele não falou, é com você e ele. Fim. A única coisa que ele diz é o seguinte, meu filho, quando você for dar esmola, quando você for jejuar, quando você for orar, não seja hipócrita. Não faça um teatro. Não seja o que você não é. Fim. Passou disso. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. A fala não condiz com o coração. A adoração é inútil porque muitas vezes contraria a palavra. É o nosso tempo de hoje. Cultos de 1h30, de 1 hora, com cerca de 50 minutos de louvor, 5 minutos de testemunho, 5 minutos de ofertório e fim. Muitas vezes
preferimos a segurança humana do que o mandamento divino. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto que está na sua frente em Marcos 7. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, verso de número 9, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vocês dizem o seguinte, olha, esse valor que você podia ajudar teu pai e tua mãe, na verdade você pode consagrar como corbã, uma pequena oferta para sustento da sinagoga. E sabe o que os fariseus faziam? Quem for ajudar pai e mãe, mas faltar com os trabalhos aqui, está amaldiçoado. Aí você tinha homens e mulheres passando necessidade. E esses hipócritas, escribas e fariseus fazendo o quê? O pão escorrendo pela barba, o azeite entornando pela barba, o vinho chega a quase cair no ouvido, porque naquela época também se comia ou se bebia deitado. Existiam cadeiras. Vocês viram essas novelinhas da Record, tudo mentira, tudo móvel da Toque Stock, tudo mentira. Muitas vezes, preferimos a segurança humana do que o mandamento divino. Maria Alice, aprenda algo hoje, que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Stefani, Paulinha, Isabel, Davi, aprendam. Se estiver em dúvida sobre o que fazer, em qualquer área da vida, onde o texto não parece claro e onde o assunto não esteja bem resolvido, qual é a regra? Qual é o princípio? Vamos pegar os exemplos que nós acabamos de falar, sobre drogas, sobre inseminação artificial, não está escrito. Mas como é que eu respondo? Nunca esqueçam isso. Tudo que aparecer na vida de vocês, sendo discípulos de Jesus, tem que ficar de acordo com 3 princípios. Quando perguntaram para o próprio Deus, meu Deus, de toda a Escritura, tudo isso aqui, eu agora vou fazer uma pegadinha com o Senhor, me diz, qual o resumo disso tudo? Que esse resumo vai resolver. Não existe resumo, não tem como. Como é que vai resumir a história toda? E Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo. E também, ame a ti mesmo. Com esses princípios, minhas queridas, vocês vão pegar qualquer coisa nessa vida e vocês vão seguir em frente. Aquilo que me aparece aumentará meu amor a Deus? Aquilo que eu tenho à minha frente aumenta o amor do meu coração a Deus? Aumenta o meu entendimento em relação a Deus? O meu espírito se achega a Deus? Aquilo que eu tenho à minha frente para decidir me fará amar mais o meu próximo? Aquilo que eu tenho ao meu lado para escolher é fruto do amor que eu tenho a mim mesmo? Este é o resumo. E esse resumo se expandiu em Mateus 5, 6 e 7. E depois de Mateus 5, 6 e 7, o que você tem é Jesus aplicando esse dispositivo em todas as circunstâncias que ele foi encontrando. Na mulher samaritana se aplica esse princípio dessa forma. Com a mulher sirofenícia se aplica esse princípio dessa forma. Com o cego de Jericó se aplica esse princípio dessa forma. Com a filha de Jairo se aplica esse princípio desta forma. Porque tudo que Jesus fez e ensinou foi amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. São 2000 anos de tradição. Como vamos nos manter fiéis se tudo muda? Tudo é tão volátil. Daqui a 2000 anos vão olhar uma foto nossa e vão dizer, que roupa era essa? Que corte de cabelo era esse? Que cruz era essa? Por que pedras entalhadas
na parede? O que eram esses dispositivos de som? O que era aquele livro? Era uma coisa antiga que se chamava papel. Em 2021 ainda usavam papel. Tudo isso passa. Mas o que nos impede de saborear o pão vivo que desce do céu não é roupa, não são objetos. O que nos impede, de acordo com Jesus, é a arrogância e a teatralidade. Em terceiro e último lugar, que é o nosso tema do domingo que vem, verso de número 14, Jesus subiu o tom e ele diz o texto, convocando ele de novo a multidão, ou seja, volta todo mundo, um novo ensinamento, ouvi-me todos e entendei, verso de número 15, leiamos, nada há fora do homem que entrando nele o possa, mas o que sai do homem é o que o contamina. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o fariseu que está na frente dele, mas ele está com o fariseu adulto, mas está vendo esse fariseu criança, está vendo esse fariseu morto, está vendo esse fariseu com ele na eternidade. Ele está conhecendo tudo, ele sabe tudo. E é por isso que ele diz, nada há de fora que entre no homem que o possa contaminar. Porque o que o contamina não é o que entra. O que o contamina é o que sai. Nossas mudanças devem ser aqui, ó. Porque se não forem, é somente vaidade e teatralidade. Amada igreja, graça e paz. Neste mês de setembro, hoje é dia 5, nós tivemos a alegria de compartilhar com o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis a nossa doação, a doação espontânea de toda a membresia, membros afetivos e efetivos que quiseram colaborar, contribuir para o nosso ímpar Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, entidade, associação presbiteriana que cuida de crianças em horário integral, desde a manhã até o final do dia. Tal como foi no ano passado, nós fizemos durante todo o mês de agosto a campanha e no mês de setembro integralizamos a nossa contribuição, porque daqui a 2 dias, dia 7 de setembro, o ímpar celebra o seu aniversário. É uma associação centenária. E a nossa igreja teve a oportunidade de contribuir mais uma vez. Agradecemos a todos os irmãos que colaboraram com essa obra do Senhor. Agora é tempo também de materializarmos toda a nossa gratidão a Deus, porque apesar de todas as circunstâncias adversas, não apenas na nossa nação, mas no mundo inteiro, o Senhor tem colaborado com a nossa saúde, o Senhor tem nos dado bênção sem medida.
Se você está hoje assistindo, participando deste culto, olhando pela sua televisão, pelo seu celular, significa dizer que você tem condições de participar de um culto. Quantas pessoas gostariam de agora participarem deste culto ao Senhor e não lhes é possível, quer seja por debilidade física, emocional ou espiritual? O Senhor tem nos abençoado. Por isso, contribuamos, colaboremos e, ao mesmo tempo, demonstremos de forma física, material, a nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versos de 11 a 14. Leitura será conduzida pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Bom dia, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Tu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exalte por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Todos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos tu damos. E agora, nesse espírito de louvor e gratidão, cantemos o hino 379. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos a nossa pátria para Cristo. Queridos, agora colocaremos diante do Senhor a vida dos nossos obreiros, os nossos missionários da nossa junta de missões, que ao longo de todo esse ano estão entregando-se de forma integral nos campos missionários. E nesta semana, oramos pelo reverendo Cassiano e sua esposa Ana Cristina, que estão lá em Novo Horizonte, Alagoas. Consagremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas e coloquemos diante do Senhor a vida de nossos missionários. E esta oração será feita pelo nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, meu Deus,
por esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração. E também, Senhor, principalmente, de podermos devolver a Ti parte daquilo que Tu nos deste. Nós somos dependentes de Ti para tudo, Senhor. E então, já que recebemos as nossas bênçãos, estamos agora, Senhor, contribuindo também para que a nossa igreja possa distribuir estas bênçãos e ajudar as pessoas mais necessitadas. Temos várias instituições, meu Deus, Tu sabes que nós ajudamos. Então, Senhor, a Tua membresia, o Teu poder, o Teu povo está agora, Senhor, dando condições para que nós possamos fazer estes benefícios. Então, Senhor, abençoa estas doações, abençoe esses dízimos e ofertas que são devolvidos a Ti, Senhor. E também, Senhor, continue abençoando todos nós, Senhor, para que cada vez mais possamos contribuir de forma mais abundante, para que possamos alcançar mais pessoas que estão nesse momento necessitadas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Também, Senhor, nós Te pedimos pelos pastores e obreiros que estão espalhados por nosso Brasil, em locais longínquos, que estão levando a Sua palavra e que também precisam tanto do recurso material como do recurso espiritual. Então, Senhor, fica com esses obreiros, fica com esses pastores, para que eles possam estar firmes na fé e ter condição de levar a Sua palavra a todos os cantos. Especialmente, Senhor, nós Te pedimos pelo obreiro Cassiano e Ana Cristina, que está lá em Novo Horizonte, no Alagoas, Senhor. Fique com eles, com a sua família, e que eles possam, Senhor, cada vez mais ter a alegria de levar a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continue nos abençoando, é o que nós Te pedimos, mas principalmente, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, faremos a oração do Senhor e receberemos dele a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Grande Deus em paz agora, despedimos, Senhor, certos de fluir as bênçãos que proveito Teu amor. Dai-nos forças
amém. Queridos, logo mais às 18 horas teremos mais um culto ao Senhor, onde receberemos dele a sua palavra. Convidamos todos aqueles que estão participando agora para também cultuarem ao Senhor conosco daqui a pouquinho às 18 horas. Ao mesmo tempo, também queremos convidar você a se integrar a esta igreja, a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nos despedimos e convido também você para que permaneça conectado conosco neste culto, ouvindo esse poslúdio, cujo hino é mais um pedido ao Senhor que abençoe a nossa pátria. Não vamos nos dividir, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O nosso único objetivo é que a nossa pátria seja abençoada por Deus. E é para isto que nós aprendemos a palavra do Senhor, para sermos canais de bênção, de evangelização, canais que possam levar o evangelho da salvação a todos aqueles aos quais o Senhor quer que o conheçam. Louvemos a Deus, ouçamos o nosso poslúdio e até daqui a pouco o nosso culto das 18 horas. Paz. Graças, mil graças.